Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 1 de setembro de 2022, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Vou iniciar a sessão no sistema EFAT. Muito bem. Vamos iniciar a sessão de julgamento com os processos em que há pedido de sustentação oral e os patrões estão presentes, iniciando com o processo de telefone, Sistema de Televisão S.A., recurso ordinário, relatora da doutora Maria Anselmo. A telefônica, né? Isso. Só um momento só. Doutora Laura gostaria que eu registrasse a presença da doutora? Como? A doutora gostaria que eu registrasse a presença da doutora na sessão? Pode sim, por favor. Um momento. Obrigada. Presidente, por favor, me permite o registro do voto? É só um momento que eu vou registrar a presença da patrona. Doutora Laura, só precisaria o nome da sua OAB? 419771. É São Paulo, né? Isso. Muito bem, doutora Maria Anselma, já é possível. Ok, obrigada. Ok. Continuar a questão. Conhecer integralmente. Ok. Bom dia a todos que nos acompanham pela internet. A doutora pediu para ler o relatório. Só vai acompanhar, né, doutora? Tá. Então, pois não. Trata-se de recurso ordinário proposto pela contribuinte Telefônica Sistema Televisão S.A. contra a decisão que julgou procedente o AIM. A contribuinte foi acusada da seguinte infração: deixou de pagar o ICMS nos meses de janeiro de 2008 a dezembro de 2008, relativas ao serviço a jato SVA, provimento à internet, como operações isentas. O fisco entende que tais serviços correspondem à disponibilização dos meios físicos pelas empresas de comunicação. E também, com relação à plataforma de serviços de canais de alta velocidade, sendo um serviço com a comunicação sujeita à incidência de 25%
é como o fisco entende. E o item 2.1 deixou de pagar o ICMS nos períodos e montante constante no demonstrativo anexo nos meses de janeiro a dezembro de 2008, relativo ao serviço de comunicação de VoIP, como operações isentas. Da mesma forma, o fisco entende que existe a incidência de 25% nos termos da Lei Complementar 87/96. Então, venho aqui no meu relato. A autora devidamente notificada apresentou tempestivas defesas às folhas 232 a 241, alegando: tratam-se de serviços suplementares que não se confundem com serviços de comunicação e que não estão sujeitos ao ICMS. Requer seja feita uma análise minuciosa da natureza de cada uma das atividades desenvolvidas e sua respectiva tributação com base nessa natureza. Transcreve doutrina e precedentes do STJ a respeito. Discorre acerca das multas serem abusivas, sendo que multa de 50% do valor do imposto representa confisco. Discorre acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade dos juros de mora, e o fisco se manifesta às folhas 244 a 249, e as folhas 250 a 262, o ilustre julgador de primeira instância proferiu a decisão nos seguintes termos: pelo exposto e mais nos autos contidos, consoante proposição nos termos do artigo 142 do CTN, conforme a argumentação exposta acima, julgo procedente in toto. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão, as folhas 266 e 279. Foram admitidos os pressupostos do processamento pela DTJ, as folhas 280. Houve protesto por sustentação oral, as folhas 279. As folhas 283 a 287, a representação fiscal apresenta suas contrarrazões ao recurso ordinário interposto pelo contribuinte. O recurso foi distribuído para a 10ª Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas, onde, com voto proferido pelo ilustre juiz relator, Dr. Rafael Zulli, não proveu o recurso, mantendo intacta a decisão recorrida, conforme folhas 414 a 425. Ainda na 10ª Câmara Julgadora, com voto de preferência proferido pelo ilustre juiz Dr. André Félix Ricota de Oliveira, deu provimento ao recurso ordinário, afastando as acusações do AIM, sendo acompanhado pelo juiz Dr. Arcos Magno de Paulo Gregório, as folhas 426 a 428. Houve interposição de recurso especial por parte da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, as folhas 432 a 457. Houve admissibilidade do recurso, as folhas 608. E as folhas 602 a 625, a contribuinte apresentou suas contratações ao recurso especial interposto pela Fazenda do Estado. O recurso foi distribuído à Câmara Superior deste Tribunal, onde, com voto proferido pelo ilustre juiz relator Dr. Vicente do Camargo Sapienza, as folhas 635 a 640, negou o provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida. Com votos de vista proferidos pelo ilustre juiz Dr. Fernando Moraes Salaberry, Dr. Jean Paulo Camilo Dringoli e Dr. Alberto Podjaek, entenderam pela nulidade da decisão proferida no recurso ordinário por não análise adequada da matéria em discussão, sendo acompanhado pela maioria, conforme folhas 641 a 649. As folhas 657 a 659, a recorrente traz aos autos decisão judicial transitada em julgado no mandado de segurança de número tal, requerendo a aplicação da decisão de recálculo e redução dos juros de mora limitados à taxa Selic, as folhas 816 a 822. O recurso ordinário da recorrente foi, então, redistribuído para a primeira Câmara Julgadora deste Tribunal, onde, com voto proferido pelo Dr. Juiz João Maluf Júnior, decidiu por converter o julgamento em diligência para que a douta Procuradoria Fiscal do Estado de São Paulo, de modo que venha a certificar a respeito do trânsito em julgado nos autos do mandado de segurança coletivo número tal, impetrado por Sinditel Brasil, Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviços Móveis,
informando em colaboração se a referida decisão aproveita ao contribuinte autuado no presente AIM, juntando cópia da petição inicial e da sentença, caso transitado em julgado. A douta Procuradoria se manifestou às folhas 874, certificando o trânsito em julgado nos autos do mandado de segurança coletivo número tal, alegando que se trata-se de ação coletiva, cuja decisão é aproveitada por todos os sindicalizados nos autos judiciais. Por fim, afirma que o cumprimento da decisão foi feito individualmente pelas empresas interessadas, que traziam a prova de sua sindicalização e ausência de ação individual distribuída ou a desistência dela. As folhas 879 a 881, a representação fiscal se manifesta em retorno à diligência. Em retorno à diligência, a recorrente se manifesta, as folhas 884 a 885, trazendo ainda aos autos declaração emitida pelo Sinditele Brasil, que a mesma se faz representada por tal sindicato e que, portanto, tem direito à decisão proferida nos autos do mandado de segurança coletivo número tal, conforme folhas 891. O recurso ordinário da recorrente foi então distribuído para a primeira Câmara Julgadora deste tribunal, onde, com voto proferido pelo ilustre Dr. João Maluf Júnior, decidiu novamente por converter o julgamento em diligência para que a contribuinte apresentasse 1. Prova da incorporação da empresa Telefônica Sistema de Televisão S.A., CNPJ tal, por parte da empresa Telefônica Brasil S.A., CNPJ tal, ou, inexistindo, que apresentasse prova de filiação da empresa Telefônica Sistema de Televisão, CNPJ tal, ao Sinditele Brasil. B. Prova da inexistência de ação individual distribuída ou da desistência dela por parte da empresa ora autuada e da empresa que lhe sucedeu, se for o caso, conforme demonstração acima requerida, antes e depois da mencionada incorporação. Em atenção à solicitação, o ilustre julgador recorrente se manifesta às folhas 905, afirmando que acostou aos autos uma declaração emitida pelo próprio sindicato, confirmando a sua associação ao Sinditele, e junta documentos de sua incorporação para que não reste dúvidas quanto ao aproveitamento dos efeitos da decisão proferida nos autos do mandado de segurança coletivo a Sinditele, e, portanto, quanto ao seu direito de se aproveitar da decisão transitada em julgado daqueles autos, com a consequente limitação dos juros à taxa Selic, as folhas 910 a 1054. Já com relação à exigência da comprovação de inexistência de ação individual distribuída ou a desistência da mesma, a recorrente alega que tal exigência não merece subsistir, uma vez que esta recorrente deveria produzir prova negativa de dificílima produção e que não é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Houve a manifestação da representação fiscal em retorno à diligência de folhas 1059 a 1067, e regularmente processado o apelo é o relatório e passo ao meu voto. Bem, trata-se de recurso ordinário interposto por contribuinte autuado às folhas 266 e 279, contra a decisão de primeira instância, as folhas 250 e 262, que julgou procedente ao AIM. O presente recurso foi admitido, reconhecidos os pressupostos exigidos, e pelo qual conheço o recurso e passo ao seu julgamento. Os autos foram a mim distribuídos em retorno à diligência requerida pelo ilustre juiz relator da primeira Câmara Julgadora, Dr. João Maluf Júnior. A recorrente juntou aos autos as folhas 967, documento de sua incorporação à Empresa Telefônica do Brasil S.A., que é associada ao Sinditele Brasil, conforme também comprovou, conforme documentos juntados às folhas 891 e 894. Já com relação à prova da inexistência da ação individual distribuída ou a sua desistência, conforme informado pela recorrente às folhas 885,
A mesma esclareceu que não possui ação judicial ajuizada para discussão dos presentes débitos, uma vez que este se encontra em discussão perante a esfera administrativa. Ao contrário do entendimento do meu colega, doutor ilustre juiz, doutor João Maluf Júnior, a quem rendo meus respeitos e admiração, entendo desnecessária a dificultosa comprovação da inexistência de ação individual questionando os débitos de Chaim, pois, ao meu entendimento, a presunção relativa de validade de um ato administrativo não pode gerar a falsa ideia de que toda dúvida, porventura existente, tenha que ser resolvida favoravelmente à fazenda pública, ou mesmo de que o ônus de provar sempre recai sobre o contribuinte recorrente, exigindo-se dele a prova negativa ou o que chamamos no direito de prova diabólica, probatio diabólica, que é a espécie de prova impossível ou quase impossível de ser produzida. Portanto, uma vez que a recorrente afirma inexistir ação individual, questionando os débitos de Chaim, e não tendo nem o fisco e nem a PGE, quando teve a oportunidade, trazido aos autos qualquer documento de que a ação judicial individual da recorrente em andamento, tenho por reconhecido a sua não existência. Assim, como a decisão do mandato de segurança coletivo número tal foi proferida em março de 2014, época em que a recorrente já estava incorporada à empresa Telefônica Brasil S.A., que é associada ao Sindtele Brasil, conforme devidamente comprovado, entendo que a decisão de limitação dos juros à taxa Selic se aplica perfeitamente aos autos. Ademais, sobre o tema limitação dos juros à taxa Selic, entendo ainda que, mesmo que o AIN em questão tenha sido lavrado em 12 de 12 de 2012, deve ser aplicada a metodologia da súmula 10/2017, revisada deste Tribunal de Impostos e Taxas, que cancelou a súmula 8 deste mesmo colegiado, conforme novo texto abaixo que eu transcrevo. Os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multa exigidos em autos de infração estão limitados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic, incidente na cobrança dos tributos federais. Passo, então, à análise do mérito. Com relação ao mérito do recurso ordinário interposto, a recorrente afirma que, conforme consolidado pelo STJ, no julgamento do RESP número tal, os serviços e facilidades suplementares não se enquadram no conceito de serviço de comunicação e, portanto, não estão sujeitos ao ICMS. Ao meu entendimento, a razão assiste à recorrente. Trata-se de mero serviço de valor adicionado, não sujeito ao ICMS, conforme determina a súmula 334 do STJ, que dispõe: o ICMS não incide nos serviços de provedores de internet. A Constituição Federal, em seu artigo 155, inciso 2, determinou que, sobre a prestação de serviço de comunicação, incide ICMS, onde há dúvida até a consolidação do entendimento do STJ estava em saber se o serviço de internet, de acesso à internet, seria ou não serviço de telecomunicação. A regra matriz do ICMS sobre serviço de telecomunicação, segundo o entendimento do STJ, é prestar serviço de comunicação e não realizar comunicação, de modo que é ilegal a incidência do imposto. O serviço prestado pelo provedor de acesso à internet não se caracteriza como serviço de telecomunicação, porque não necessita de autorização, permissão ou concessão da União. Artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal de 88. Destarte, partindo da premissa já construída de que o prestador de serviço de comunicação não pode ser outra pessoa senão aquele que disponibiliza o canal mediante o qual trafegam as mensagens, o provedor de acesso à internet não presta serviço de comunicação. Ainda, a portaria número 148 de 95 do Ministério das Comunicações, que aprovou a norma número 004 de 1995 da Anatel, estabeleceu que o SCI, Serviço de Conexão à Internet, é um serviço de valor adicionado,
Sendo assim, a recorrente é prestadora de um serviço de valor adicionado, previsto no artigo 61 da Lei Geral de Telecomunicações, não podendo sofrer incidência do ICMS Comunicação. No mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça pronunciou nesse sentido. Aí, então, como é bastante grande, eu destaquei alguns trechos. Segundo informação da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a internet é um conjunto de redes e computadores que se interligam em nível mundial por meio de redes e serviços de telecomunicações, utilizando no seu processo de comunicação protocolos padronizados. Ainda, o conjunto de atividades que permite, dentre outras utilidades, a autenticação ou reconhecimento de um usuário para acesso ao serviço internet, em seu artigo 6º, determina ainda que o provimento de acesso a serviços da internet não constitui serviço de telecomunicações, classificando seu provedor e seus clientes como usuários de serviços de telecomunicações que lhe dá suporte. Por outro lado, a Lei Federal número 9.472 de 97, denominada Lei Geral de Telecomunicações, LGT, no parágrafo 1º do seu artigo 61, dispõe que o serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, classificando seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que dá suporte com os direitos e deveres inerentes a essa condição. Ainda, no final, conforme pontifica Sacha Calmon, o serviço prestado pelos provedores de acesso à internet é um serviço de valor adicionado, não se enquadrando como serviço de comunicação, tampouco serviço de telecomunicação. Este serviço apenas oferece aos provedores de acesso à internet o suporte necessário para que o serviço de valor adicionado seja prestado, ou seja, o primeiro é um dos componentes no processo de produção do último. Nessa vereda, o insigne ministro Peçanha Martins, ao proferir voto de vista no julgamento do recurso especial embargado, sustentou que a provedoria via internet é serviço de valor adicionado, pois acrescenta informações através das telecomunicações. A chamada comunicação eletrônica entre computadores somente ocorre através das chamadas linhas telefônicas de qualquer natureza, ou seja, a cabo ou via satélite. Sem a via telefônica, é impossível obter acesso à internet. Cuida-se, pois, de um serviço adicionado às telecomunicações, como definiu o legislador. O provedor é usuário do serviço de telecomunicações. Assim o diz a lei. Conclui-se, portanto, que, nos termos do artigo 110 do Código Tributário Nacional, não podem os Estados ou o Distrito Federal alterar a definição, o conteúdo e o alcance do conceito da prestação de serviços de conexão à internet, para, mediante convênios estaduais, tributá-la por meio do ICMS. Agora eu falando. No mesmo sentido, com relação ao serviço de VoIP sobre o IP, o entendimento é o mesmo, onde o Tribunal de Justiça de São Paulo já proferiu o entendimento de que não há incidência do imposto por se tratar de serviço de valor adicionado, conforme decisão abaixo mencionada. Aí também eu só destaco o seguinte parágrafo. Investigação sobre o universo do serviço prestado pela impetrante inibe a incidência do ICMS, aplicação da súmula 334 do STJ. O provedor apenas se utiliza da infraestrutura criada por um provedor de sinal de internet, negado provimento ao recurso, rejeitado reexame necessário. Diante do exposto, de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto pela Telefônica Sistema de Televisão S.A. para dar total provimento, cancelando as acusações do AIM. É como voto e coloco a apreciação dos meus pares. Presidente. Muito bem, doutora Maria Anselma, o processo está em discussão. Eu vou pedir licença, doutora Maria Anselma, vou solicitar as vistas, porque eu acredito que, no Câmara Superior, há uma diferença entre provimento de acesso à internet e no caso da banda larga, né? E esse caso aqui, pelo menos, pelo que consta aqui, é um caso de banda larga. Então, eu vou pedir vista esses
processos relativos a essa matéria sempre são um pouco discutíveis, né? Então, eu vou pedir vista para analisar melhor o processo. Tá bom. Então, Inácio, se eu posso Fique à complementar vontade. alguma coisa, eu estava vendo realmente essa questão desse SCI, né, que é Serviço de Conexão à Internet, que seria o SCM. Eu vejo pelo próprio contrato de adesão aqui, folha 211, que é um contrato de SCM mesmo, de provimento, inclusive fala em velocidade, que é uma das questões que a gente sempre se coloca aí, né, que ele provê uma velocidade e tal. Então, só para me lembro, folha 211. essa súmula STJ foi concebida no tempo da internet de escada. Escada, exatamente. Isso. Acho que vale Já era banda larga. Isso. Tá. Right. À vontade, presidente. Então, doutora Laura, o processo sairá em vista para mim, né, retornar posteriormente para julgamento. Doutora Laura? Oi. Então, eu vou solicitar a vista do processo, então, posteriormente retornará para julgamento. Tá bom. Muito Agradeço. obrigada, doutores. De nada, obrigado, bom dia. Bom dia. Só um momento aqui que eu vou solicitar as vistas. Passar para o processo de TIT comercial e industrial de alimentos limitada, recurso ordinário, relator doutor Alexandre. Só um momento que eu vou fazer registro da presença do patrono. Bem, doutor Alexandre nos apresenta os autos? Pois não. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais colegas, ao doutor José Alves, que nos acompanha. E trata-se de um auto de infração lavrado contra a empresa TIT Comercial e Indústria e Comércio de Alimentos, Comercial e Industrial de Alimentos, por conta do fisco entender que ela teria deixado de pagar, recolher imposto, por erro na indicação da base de cálculo do imposto. A empresa tem como atividade principal a fabricação de diversos tipos de massas alimentícias, entre elas o produto pão de queijo, em formato puro e congelado. E aqui o auto-infração acusa de falta de recolhimento do serviço, por ter usado base de cálculo da alíquota entendidas incorretas. No item 1, as operações são destinadas a não contribuinte de imposto, de empresas do Circuito Nacional, e no item 2, empresas do regime exterior de apuração. Em julgamento de primeira instância, o auto-infração foi mantido, por entender a julgador tributário que a decisão normativa CAT deveria ser aplicada e entendida, indicando como mudança de procedimento da Federal. A principal tema da questão é a classificação fiscal desse produto. E, no entendimento do julgador de primeira instância, a Constituição Federal teria já definido essa posição no ano de 2015, por isso que mantém o auto de infração. O contribuinte apresentou um recurso ordinário e, combatendo todas as alegações da decisão de primeira instância,
e é que encontramos nesse momento para julgamento. Acho que o doutor Zé Alves vai querer detalhar o assunto com mais propriedade. Sim, sim. Pois não. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os jogadores, bom dia a todos que nos acompanham. O caso gira em torno, efetivamente como relatado, acerca da divergência da NCM do produto. Inicialmente, durante até 31 de maio de 2019, por ocasião da publicação da decisão normativa CAT número 3 de 2019, existiu uma grande oscilação por parte tanto da Receita Federal do Brasil, quanto por parte do órgão consultivo paulista, acerca da NCM do produto. Existia a dúvida se ele seria do 1902 ou 1901. Em razão disso, o contribuinte, ao analisar o seu produto e a NCM disponível, tomando por base, inclusive, posicionamentos da própria Receita Federal do Brasil, houve por bem classificá-lo na posição 1902, como massas alimentícias. Encontrou também correspondência dessa classificação fiscal em respostas à consulta proferidas pelo órgão consultivo paulista, notadamente as respostas à consulta 13.287 de 2016, 16.898 de 2017, 17.915 de 2018. As respostas à consulta, a primeira delas, apesar de ter como objeto principal a análise acerca da substituição tributária, levantou a dúvida sobre a classificação fiscal do produto, dizendo então que deveria ser outra NCM. Já as outras duas respostas à consultas, uma identifica, a de 2017, que o produto seria 1902, portanto sujeito a alíquota de 18%, com redução de base de cálculo para 7%, nos termos do artigo 3º do anexo 2. A outra, de 2018, indicando que o produto seria classificado na posição 1901, 2000, então sujeito à alíquota de 18% e redução de base de cálculo para 12%, nos termos do artigo 39. Redução essa que não se aplica nas operações destinadas a optantes do Simples Nacional e também para consumidores finais. Pois bem, diante desse cenário, somente a partir de 2019, dia 31 de maio, por ocasião da publicação da decisão normativa CAT 3 de 2019, é que então, de fato, ocorreu a pacificação acerca da NCM, por ocasião de um posicionamento da Receita Federal do Brasil por solução de consulta COSIT, e também da tributação aplicável ao produto. Então, a partir de 31 de maio de 2019, o fisco paulista se manifestou através da decisão normativa, determinando que o produto massa de pão de queijo está submetido à NCM 1901, por consequência, tributado a alíquota de 18% e também com a redução da base de cálculo para 12%, nos termos do artigo 39. Essa questão em relação à empresa TIT não é novidade, ela já foi objeto de autuação anterior, autuação essa que foi julgada pela Câmara Superior, que é o auto de infração 442.635, ocasião na qual, por voto de vista do relator Alberto Podiak, em seu voto, ele deixa bem claro, e aí eu peço licença para só fazer a leitura de um trecho, né? Assim, em 2019, foi publicada a decisão normativa CAT número 3, em obediência ao quanto decidido a solução de consulta COSIT 98263 de 2018, de modo que, a partir de então, precisamente 30 de maio de 2019, não há mais dúvidas quanto à classificação fiscal do produto em debate. Portanto, o período ora debatido entendo aplicável a redução de base de cálculo de 7%. Esse julgamento foi realizado na sessão do dia 20 de abril de 2021, exatamente o período abrangente da autuação, em que então foi decidido pela Câmara Superior que, até 30 de maio de 2019, o contribuinte podia ter aplicado a redução de base de cálculo para 7% em todas as suas operações, tendo em vista que o artigo 3º não possui nenhuma limitação da aplicação do benefício da redução. Apesar de não constar em nosso recurso, tampouco em nossos memoriais,
Eu peço licença para os julgadores para trazer também a decisão recente proferida também pela Câmara Superior no dia 30/8, agora, anteontem, também em relação à empresa TIT, é o AIM 41.149.43-9. Então, vou repetir, 41.149.43-9. Esse AIM foi julgado na sessão do dia 30/8, e da mesma forma, a Câmara Superior afastou a exigência fiscal, porquanto, no período até 30 de maio de 2019, existia essa grande dúvida acerca da NCM e também da classificação, e também da tributação do produto massa de pão de queijo. Então, em relação à própria empresa TIT, nós temos 2 precedentes da Câmara Superior pacificando o entendimento de que somente após a decisão normativa ACAT é que existe, então, a estabilização da NCM do produto e, por consequência, da sua tributação. Nesse sentido, então, trazendo essas decisões ao presente auto de infração, chegamos à conclusão de que a acusação fiscal não deve subsistir, tendo em vista esses posicionamentos da Câmara Superior em relação ao próprio contribuinte autuado, e se eventualmente houver a manutenção, que a gente só admite por hipótese, aí invocar a aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional, no sentido de que a multa e os juros devem ser afastados, tendo em vista toda essa grande dúvida acerca da tributação. Então, nós temos que, para o contribuinte e para efeitos até mesmo de segurança jurídica, toda essa questão foi resolvida a partir do dia 31 de maio de 2019, por ocasião da publicação da decisão normativa CAT. Desculpa interromper, você repete o número desse julgamento mais recente, o número do auto de infração, por favor? Repito, sim, senhor. Um minutinho só. Deixa eu só me achar aqui nas minhas anotações. Desculpa. 41.149, 43-9. Foi da senhor relator, foi da sessão do dia 30/8. Ok? Ótimo. Sendo assim, senhores jogadores, senhor presidente, eu agradeço muito a atenção e a oportunidade de apresentar o caso para os senhores. Muito obrigado. Está com o microfone cortado. Agradeço ao patrono e passo a palavra ao doutor Alexandre. Só um minutinho, só para eu dar uma olhada aqui numa coisa. Tudo bem. Tá. Pelo que eu vi, doutor, acho que o relator é o doutor Fábio Bordini Cruz, não é isso? Isso. No voto dele faz referência aos 2 entendimentos anteriores proferidos nos outros casos, né? Inclusive o voto do doutor Alberto Kodaek. Exatamente. Tá. Eu vou ler meu voto. Para explicar o meu ponto de vista sobre o assunto. Vamos lá. Que me parece que não foi enfrentado da maneira como eu analiso a questão. Mas se houver divergência, ou os colegas pensarem de maneira diferente, a gente abre a conversa aqui. Vamos lá. O recurso ordinário da contribuinte pode ser conhecido por presentes os requisitos de lei para tanto, motivo pelo qual passo sua análise. O contribuinte é a empresa que tem como atividade principal a fabricação de diversos tipos de massas alimentícias, dentre elas o produto pão de queijo, no formato cru e congelado, e é acusado no AIM da falta de pagamento do imposto por ter utilizado bases de cálculo e alíquota entendidas como incorretas pelo fisco nas operações de venda do pão de queijo,
e similares a destinatários não contribuintes do imposto e aplicantes do Simples Nacional, a do item 1, a acusação do item 1, e para contribuintes do imposto sujeitos ao regime interior de apuração, no caso do item 2. Analiso inicialmente a alegação recursal de existência de vício de fundamentação da decisão recorrida, que teria afastado indevidamente a aplicação da decisão normativa CAT 3, ato do fisco estadual, e no entender do contribuinte, ao reconhecer expressamente a mudança de entendimento da Receita Federal do Brasil quanto à correta classificação fiscal do produto pão de queijo, só poderia ter seus efeitos aplicados depois da data de sua publicação, ocorrida em 31 de maio de 2019. Quanto a esse tema, assim se manifestou o douto jogador tributário de primeira instância. E aqui eu transcrevo um trecho da decisão, onde ele explica o porquê entende que o momento que no entender do jogador houve a mudança de posicionamento da Receita Federal foi 31 de maio de 2015, por conta da solução de consulta coana 301 de 2015. Eu sigo aqui no meu voto. Como visto, o doutor jogador tributário se manifestou seu entendimento de que a decisão normativa CAT 3 de 2019 teria definido que o ato normativo editado pela Receita Federal do Brasil dirimiu a dúvida acerca da correta classificação fiscal do produto pão de queijo, remete à solução de consulta coana 301 de 2015, posteriormente confirmada pela solução de consulta COSDIT 98263 de 2018, ou seja, traz entendimento técnico da autoridade julgadora sobre a interpretação que entende que deva ser dada ao momento de início dos efeitos do ato normativo em tela, e não de vício de fundamentação, como sustentado na peça recursal, motivo pelo qual não acolho referida alegação preliminar. No mérito, a pretensão recursal da contribuinte busca obter o reconhecimento de que até a data de publicação da decisão normativa CAT 3 de 2019, em 31 de maio de 2019, lhe era permitido tributar o produto pão de queijo pela alíquota de 12%, bem como aproveitar o benefício da redução na base de cálculo prevista no artigo 3º, inciso 19 do anexo 2 do regulamento do ICMS, para que a carga tributária correspondesse a 7%, e que a mudança de entendimento na esfera estadual acerca da tributação do produto que comercializa deve ser considerada apenas após a data de publicação da mencionada decisão normativa CAT 3 de 2019. Assim, a celeuma a ser dirimida, no caso da presente acusação fiscal, repousa em definir o exato momento no qual a atual classificação fiscal do produto pão de queijo, na NCM 1901.20.00, passou a produzir efeitos perante o fisco estadual, para fins de correta incidência do ICMS. Sobretudo porque a decisão normativa CAT 3 de 2019 foi publicada em 31 de maio de 2019, a solução de consulta COSIT foi 98263, foi publicada pela Receita Federal do Brasil em 3 de outubro de 2018, e os fatos geradores das duas acusações fiscais do presente AIM são do período compreendido entre junho de 2018 e fevereiro de 2020. Ou seja, os dois atos normativos são publicados no meio do período aqui das acusações fiscais. Eu sigo. A NCM, nomenclatura comum do Mercosul, é código utilizado para a classificação dos produtos e mercadorias adotados pelos países do Mercosul. E no Brasil, o órgão responsável por determinar o NCM de cada mercadoria comercializada é a Receita Federal do Brasil. Pois bem, a correta classificação fiscal e respectiva tributação do produto pão de queijo, por longo período se mostrou confusa, sobretudo porque dependia de ato oficial da Receita Federal do Brasil que definisse sua correta classificação fiscal. E essa dúvida começou a ser solucionada, ao menos no âmbito federal, a partir da edição da solução de consulta coana 301 de 2015. E eu transcrevo aqui abaixo. Ocorre que, seguindo meu voto, depois de publicada a solução de consulta coana 301 de 2015, persistiam perante o fisco bandeirante dúvidas acerca da tributação estadual sobre o pão de queijo, tendo sido editadas respostas à consulta tributária de número 13.287, de 2016, publicada em novembro de 2016, e 16.828, de 2017, publicada em junho de 2018. Ora, reconhecendo que referido produto não tinha direito ao benefício da redução da base de cálculo do imposto, deferidas aos produtos da cesta básica, mencionados no artigo 3º, inciso 19 do anexo 2 do regulamento, ora, afirmando exatamente o contrário. Foi então
publicada em 3 de outubro de 2018 pela Receita Federal do Brasil, a Solução de Consulta COSIT 98263 de 2018, tratando especificamente da classificação fiscal a ser dada ao produto pão de queijo, cujo teor segue transcrito, e aqui eu faço a leitura só do texto destacado. Código NCM 1901-2000. Mercadoria: pão de queijo cru, congelado, moldado em porções de vários tamanhos, contendo polvilho de mandioca, água, e segue aqui falando da composição do produto. Voltando aqui à referência, então, aqui no dia 3 de 10 de 2018, a Solução de Consulta define o NCM desse produto como 1901-2000. Eu sigo no meu voto. Após publicada a Solução de Consulta COSIT 93263, com o posicionamento da Receita Federal do Brasil em relação à correta classificação fiscal do produto pão de queijo, foi editada pelo Fisco Bandeirante a resposta à consulta tributária número 17.915 de 2018. A resposta é do dia 24 de outubro de 2018, cujo teor segue, e eu leio só o texto destacado. Item 1. Para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o produto pão de queijo não é mais considerado uma massa alimentícia não cozida, nem recheada ou preparada de outro modo. Todos os benefícios concedidos às massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas de outro modo, não são mais aplicáveis ao pão de queijo. Sigo no meu voto. Como visto, foi em 24 de 10 de 2018, mesmo mês em que ocorreu a mudança do entendimento pela Receita Federal do Brasil acerca da classificação fiscal do produto pão de queijo, que o Fisco Bandeirante se manifestou expressamente, por meio da resposta à consulta tributária acima mencionada, sobre a impossibilidade de que o referido produto continuasse usufruindo do benefício fiscal da redução da base de cálculo deferida aos produtos da cesta básica, tendo em vista que o referido benefício é destinado apenas aos produtos classificados na NCM 1902.11 e 1902.19, conforme se vê do texto normativo, eu transcrevo aqui o artigo 3º do anexo 2, artigo 3º, inciso 19 do anexo 2 do regulamento. Que é claro que, ao final, a falar que a redução da base de cálculo deferir apenas as massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, classificadas nas posições 1902.11 e 1902.19. Sigo no meu voto. E passados 7 meses da publicação da resposta à consulta tributária 17.915, foi então editada a Decisão Normativa CAT 3 de 2019, também tratando da mudança de classificação realizada pela Receita Federal do Brasil em relação ao produto pão de queijo, conforme segue. Ela é longa, eu vou ler só os trechos de destaque. Tem 2. Em seu entendimento anterior, o pão de queijo era considerado massa alimentícia não cozida, nem recheada ou preparada de outro modo, contém ovos, mas, a partir de 2013, soluções de consulta exaradas pelas superintendências regionais da Receita Federal do Brasil passaram a entender que referido produto corresponde à descrição misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 1905. Esse entendimento foi consolidado pela Coordenação Geral de Tributação, COSIT, Solução de Consulta COSIT 98263, publicada em 3 de 10 de 2018, o que resultou na mudança de classificação do pão de queijo do Código 1902.11 para o Código 1901.20 da NCM, o que não configura a reclassificação na acepção utilizada pelo artigo 606 do regulamento. Item 5. Dessa forma, a partir do momento em que a Receita Federal do Brasil modificou seu entendimento, o tratamento tributário aplicado no âmbito do ICMS às operações com massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas de outro modo, que contenham ovos, classificados no Código 1902.11 da NCM, não mais se aplicam às saídas internas de pão de queijo, que passou a ser classificado no Código NCM 1901.20. Eu sigo no meu voto. Assim, na maneira como interpreto, é o item 5 da Decisão Normativa CAT 3 de 2019, que esclarece que é a partir da publicação da Solução de Consulta COSIT 9
8263 de 2018, reclassificando o produto pão de queijo para o código NCM 1901.20, que não mais poderia ser aproveitado para tratamento tributário aplicado às mercadorias classificadas na NCM 1902.11.19, passando o referido produto, em consequência, a ser tributado pela alíquota de 18% do ICMS, conforme artigo 52, inciso 1 do regulamento. Somente até a data da publicação da solução COSIT 98263 é que o produto pão de queijo tinha classificação fiscal 1902.11, que permitia usufruir do benefício da redução da base de cálculo do ICMS. E, tendo o referido produto sido reclassificado em 3/10 de 2018 para a Receita Federal do Brasil, para o NCM 1901, não mais poderia usufruir do benefício fiscal previsto no artigo 3º do inciso 19 do anexo 2 do regulamento. Por tal motivo, apenas as exigências fiscais dos dois itens da acusação fiscal, cujos fatos geradores ocorreram em momento anterior ao da data de publicação da solução de consulta COSIT, ocorrida em 3/10 de 2018, é que devem ser cancelados, pois tratam de fatos geradores ocorridos no momento no qual a Receita Federal do Brasil ainda classificava os produtos comercializados para contribuinte na NCM 1902.11. São cancelados, portanto, apenas as exigências fiscais dos itens 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 do DDF de folha 5 desses autos, pois anteriores à data de mudança da classificação fiscal do produto pão de queijo pela Receita Federal do Brasil, devendo serem mantidas as demais exigências dos termos da edição normativa CART 3 de 2019. Quanto aos itens não cancelados, é que passa a ser analisado o pleito recursal que visa o afastamento de multa e juros dos termos do artigo 112 do 8 do CTN. E, especificamente, quanto a este assunto, tendo em vista que a solução de consulta COSIT 98263 da Receita Federal do Brasil foi suficientemente clara quanto à mudança da classificação fiscal do produto pão de queijo para o NCM 1901.20, entendo que a partir de data de sua publicação, em 3/10 de 2018, não mais poderia falar em dúvidas sobre a impossibilidade de utilização dos benefícios previstos no artigo 3º, inciso 19 do anexo 2 do regulamento, pois destinados apenas a produtos classificados na NCM 1902.11 ou 1902.19, motivo pelo qual entendo não ser o caso de relevação de multa e juros sobre os itens não cancelados. Nesses termos, conheço o recurso ordinário do contribuinte, a ele dou parcial provimento para afastar as acusações dos itens mencionados do AIN, de folhas mencionadas no voto, né? Ou seja, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 do DDF, mantendo-se no mais a decisão recorrida nos termos em que proferida. É como voto, presidente. Só um comentário, doutor, a respeito desse assunto. Eu entendo o voto que a Câmara Superior apresentou. O doutor Alberto Pujar realmente afirma, ele entende que é a partir da publicação da decisão normativa CAT de 2018, mas lendo a decisão normativa CAT, eu percebo que ela faz interpretação de fato passado. É norma interpretativa, artigo 106 do CTN. E como norma interpretativa, ela está falando do que aconteceu no passado, do que a Receita Federal fez em relação à classificação fiscal do produto pão de queijo. E como é a Receita Federal do Brasil, que é a responsável pela classificação fiscal, no momento que ela altera a classificação do produto, todo o resto da legislação tem que acompanhar essa nova classificação fiscal. E eu entendo que a decisão normativa CAT está falando daquele momento no passado, o da publicação da decisão da solução de consulta COSIT, e não a partir do momento dela é que prevalece a nova tributação estadual sobre o pão de queijo. Esse é o meu entendimento. Vamos fazer uma observação, doutor Alexandre. Aquele processo citado pelo patrono, né? Eu não consegui ler ele com velocidade necessária. Então, aquele processo citado pelo patrono, julgado na Câmara Superior no dia 30/8, as operações se referem a janeiro de 2014 a maio de 2018, ou seja, antes da publicação da Receita Federal do Brasil. Então,
operações anteriores, né, a solução de consulta COSIT. Isso, são anteriores. Esse que é o problema. Esse auto-infração, ele pega um período anterior à solução de consulta COSIT, intermediário entre a solução de consulta COSIT e a decisão normativa CAT 3, e posterior. Então, eu tenho 3 momentos aqui de fatos geradores, parte deles igual a dessa decisão proferida pela última vez para a Câmara Superior, parte deles entre esses 2 atos normativos, um da Receita Federal e a do Fisco Estadual, e o terceiro posterior. E olhando a decisão da normativa CAT, assim, sou obrigado a interpretar o que ela quis dizer. E o item 5, eu até volto à leitura aqui, ele não parece proposital. Ele fala o seguinte: a partir do momento em que a Receita Federal do Brasil modificou seu entendimento, eu estou falando do modelo passado, o tratamento tributário aplicado no âmbito do ICMS, as operações com massas alimentícias não cozidas, nem enxadas ou preparadas de outro modo, que contenham ovos classificados no Código 1902.11 da NCM, não mais se aplicam às saídas internas de pão de queijo, que passou a ser classificado no Código 1901.20. Passou. Então, é naquele momento, e não da publicação da decisão normativa CAT 3 de 2018. É a maneira como eu interpreto a situação. Então, eu acho que realmente tem itens aqui a serem cancelados, mas todos eles anteriores à solução de consulta, à data de publicação da solução de consulta COSIT de 2018 aqui da Receita Federal do Brasil. Muito bem, o processo ainda está em discussão. Doutor Alexandre, desculpe, doutor Itabir. Pois não, doutora, tem toda a preferência. Não, uma dúvida. Doutor Alexandre, nos itens mantidos, com relação aos juros, o doutor vai fazer algum pronunciamento com relação a... Eles já são do período posterior à alteração do... Ah, tá bom. É de novembro de 2017. Eu pensei nisso também, mas acho que não é o caso de aplicar como uma dessas, porque já são calculados, né, pela Selic. Eu só queria relembrar que a representação aqui coloca e ver como foi julgado em primeiro grau, que, na verdade, essa solução de consulta CONAMA, embora a decisão normativa fale na decisão COSIT, a resposta à consulta da CONAMA, que era o órgão que antecedeu a COSIT, né, já dizia que o pão de queijo era classificado no 1901 desde 2015. Então, por isso, a nossa insistência em afirmar que, mesmo que a decisão normativa fale aí dessa solução COSIT, a COSIT só corroborou aquilo que já estava na decisão CONAMA, que era o órgão anterior que fazia a resposta à consulta, que no artigo 14 do ato da Receita Federal, da Instrução Normativa 1464, já dizia que as consultas da CONAMA seriam mantidas ou validadas até que tivesse uma solução COSIT diversa. Como a solução COSIT posterior simplesmente ratificou aquela anterior, a gente entende que, desde lá de trás, essa questão já estava pacificada e resolvida, né? Pelo menos desde a decisão CONAMA de 2015. Eu pensei nisso também, Tabir, mas sabe o que me veio à mente? É o seguinte. Sim. Nesse período, entre a COANA 2015 e a COSIT de 2018, o fisco estadual ficou transitando entre entendimento. A partir do momento que a solução de consulta COSIT é publicada, o fisco estadual, foram 10 dias depois, 10, 15 dias depois, é no mesmo mês de outubro, em que a resposta de consulta vem e também se posiciona, confirmando o posicionamento da Receita Federal. Dali em diante, então, após COSIT e após resposta de consulta pela Cefaz, não há mais essa dúvida. Não há mais a posição do fisco pendendo para uma ou outra posição. Então, me parece que essa estabilização do assunto se deu ali em 2018, pela solução de consulta COSIT e a posterior resposta de consulta publicada pela Cefaz. Por isso que, antes disso, eu acho confuso dizer que eu não sabia como tributar, porque a própria Cefaz pendia para uma ou para outra posição. Mas, a partir de 2018, não há mais dúvida. E como a decisão normativa CAT é um ato de interpretação de norma, ela retroage, do meu ponto de vista,
e aí valeria, então, como marco inicial dessa nova tributação, a data de publicação da solução de consulta COSIT. Se eu posso ainda acrescentar alguma coisa, na própria decisão ela fala que ela revoga as soluções de consulta anteriores que foram contrárias, né? Então, isso. Aí mais ou menos no raciocínio que foi feito. Isso. Ela passa a definir, então. O processo ainda está em discussão. Eu vou acompanhar o doutor Alexandre, justamente porque vi várias respostas às consultas anteriores, né, dando razão, né, ao contribuinte. Então, eu vou acompanhar o doutor Alexandre. Eu também vou acompanhar o doutor Alexandre, mesma razão aí do Inácio. Muito bem. Então, não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Presidente, só um minutinho que caiu meu sistema aqui. Acho que a internet saiu do ar. Só um minuto, por favor. Tudo bem. Ok, confirmada a presença. Eu vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então, o recurso ordinário de TIT Comercial e Industrial de Alimentos Limitada foi conhecido parcialmente provento. Agradeço a presença do Dr. José Alves. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Bom dia. Então, com isso, encerramos o processo do dia de hoje. Eu vou encerrar a sessão de julgamento do dia de hoje, pedir para o Oswaldo encerrar a gravação e encerramos a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do dia 1º de outubro de 2022.